Eu sou a Isabelle, tenho 20 anos, trabalho com social media, né, marketing, etc. E tenho muita sorte de trabalhar num ramo que não exige muito uma competição masculina. Ninguém presume que eu sou menos capaz que um homem, mesmo trabalhando na mesma área. É uma área bem tranquila, graças a Deus. E eu acho que a gente é ensinado desde pequenininha que os homens fazem as coisas muito melhores que a gente. Só que eu acho que, tirando as questões biológicas, né, a força do homem, etc., a gente tem a mesma capacidade mental de conseguir as coisas, até mais que os homens em algumas situações. E não tem nenhuma situação em específico que a minha capacidade de mulher foi subestimada em si. Eu já trabalhei em restaurantes que, pelo contrário, eles exigiam de mim que eu tivesse a mesma força física que um homem. E se eu não conseguisse, meio que virava uma chacota, assim, sabe? Eu trabalhava em um restaurante, que eu não vou falar o nome, e tinha chapa, né? Chapas, e as chapas são muito pesadas. São bem pesadas. Pra você ter noção, um homem não consegue puxar sozinho a chapa, de tão pesada que é. E às vezes eu precisava limpar a parede atrás da chapa ou o chão atrás da chapa. E eu tinha que ficar pedindo pra um, pra outro, pra um, pra outro. E na maioria das vezes era aquela boa vontade que a gente sabe. E eles ficavam indignados por eu não conseguir. Eu tenho 1,58 de altura. Eu não consegui puxar a chapa sozinha. E aí, um belo dia, uma cozinheira maravilhosa que trabalhava lá com a gente falou que esse tipo de situação era exatamente o que todo mundo esperava. Que a gente se mostrasse frágil, incapaz de conseguir alguma coisa, por mais que fosse óbvio que não tem como competir, era assim que se esperava. Tanto os homens, quanto até, infelizmente, as mulheres. Aí depois desse dia eu entendi que não era sobre uma ajuda, era sobre eu entender que eu era capaz sim. E aí depois desse dia eu empurrava a chapa sozinha, eu dava um jeito, eu apoiava os pés na parede, encostava as costas na chapa e ia empurrando contra a parede, usava um pouquinho da física a meu favor e dava super certo. E depois desse dia, os meus chefes, eu senti que começaram a me respeitar um pouquinho mais, porque em tese eu não era uma menininha chorona que ficava pedindo ajuda o tempo todo. E aí depois disso eu cheguei a subir de cargo e fui escalada para fazer curso de treinadora de loja, e que naquela época e naquelas circunstâncias era um bom cargo. Só que eu não fiquei muito tempo nesse restaurante porque eu entendi que eu era muito maior do que aquilo. E não é sobre o restaurante, era sobre mim. Porque tinha isso também lá dentro. A maioria das pessoas que trabalhavam lá eram mulheres, principalmente nas áreas de mulher. Por exemplo, banho-maria, por exemplo, fritadeira, cozinha, louça. As partes de homem, sempre tinha homem, dificilmente tinha mulher. Por exemplo, gerentes eram sempre homens, desde que eu me conheço por gente, conheço aquele restaurante há muito tempo, eram sempre homens. Chapa era sempre homem, caixa era sempre homem. Essas partes mais importantes, que não exigiam o emocional da mulher, era sempre homem. E pode ter muita gente dizendo que é mimimi, que nada a ver, é só a circunstância, a capacidade pra vaga, mas não era, e sempre foi assim. Essa mesma cozinheira que me deu esse conselho me incentivou muito a não ficar naquele lugar. Não porque era um serviço desonesto, não, pelo contrário, era um emprego excelente, que dava dignidade às pessoas. Mas eu era muito maior do que isso. Eu tinha muito mais capacidade. Eu era muito extrovertida. E lá dentro daquele lugar, ser extrovertida era uma coisa ruim. Era como se eu fosse pra frente, etc. E ela sempre me disse que isso era uma capacidade muito boa, isso era um talento. Que as pessoas não tinham essa facilidade com câmeras, com falar, etc. E que eu tinha que aproveitar isso. Então não demorou muito, eu cacei meu rumo e hoje eu trabalho exatamente no meu ramo. E como eu falei, não tem uma competição direta com outros homens. Pelo contrário, são meio que áreas subdivididas assim. E todo mundo aprende com todo mundo. Tem storymakers que são excelentes, tanto homem quanto mulher. E para edição, para tudo. E eu acho que o maior aprendizado de uma mulher, desde que ela começa a entender as coisas quando criança, é que ela vai ser muito subestimada, ela vai ser muito pré-julgada e vão sempre colocar um rótulo. Dramática, mimada, faladeira, pra frente, exibida,
etc. Sempre vai ter um rótulo. Enquanto para os homens não tem rótulos. E podem até dizer que isso é coisa de mulher que faz isso, que chama as outras de falsa, de mimada. Mas não é verdade. Infelizmente tem mulheres que gostam de fazer isso com as outras. Mas na grande maioria das vezes, são os homens que colocam esse tipo de rótulo na gente. E infelizmente não tem muito que a gente possa fazer, né? A nossa própria comunidade não se ajuda às vezes. Mas é isso, desde que eu sou criança, eu sempre fui colocada desse jeito. Como pra frente, amostrada. Falavam pra minha mãe, toma cuidado, que essa menina é muito pra frente, é muito amostrada. Isso eu era só uma criança que falava com todo mundo, que sabia conversar, que sempre tive interesse na área de comunicação. Eu curso jornalismo e hoje, na minha realidade, faz total sentido eu ser do jeito que eu sou. E entre outros diversos fatores. Quando eu era criança, eu tinha um pouco de corpinho mais que as outras meninas. E eu não podia usar certas roupas. Não porque mostrava o corpo, mas porque iam julgar. E como eu disse, infelizmente a nossa própria comunidade não se ajuda. E eu escutava diversas vezes das minhas tias, da minha avó, que minha mãe tinha que tomar cuidado comigo, porque eu tinha um corpinho muito bonitinho, eu era muito pra frente, etc. E infelizmente é um pré-julgamento que todas vamos passar. Mas eu acho que o grande ensinamento que fica pra todo mundo, todas as mulheres no caso, é que é isso, a gente vai ser subestimada, só que é a gente que determina se isso vai ser uma verdade ou não. É a gente que determina se a gente quer ficar nesse lugar pequeno que nos colocam, ou se a gente quer realmente ser quem a gente quer ser, e estar no lugar que a gente quiser ser, como todo outro ser humano tem direito. Eu acho que fica um grande conselho para as outras mulheres. Não se subestime, porque os outros já vão fazer isso por você. Não fique se colocando nas caixinhas que as outras pessoas te colocam. Isso nem é sobre os homens, não é um ataque sobre os homens. É só sobre as outras pessoas. Porque, acredite, vão dizer que você não é capaz, vão dizer que não vai dar certo, seja lá qual for o seu plano. Só que você é que determina se isso vai ser uma verdade ou não. Escolha o que for melhor pra você, sem muito colocar os outros acima de você. Porque pode ter certeza, todo mundo vai fazer isso por você.